dia, igreja. Bom dia. Paz seja com todos, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 5. Vamos ler capítulo 5, versículos de 3 a 5. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, este dia, Senhor, como a Tua palavra diz, hoje nós chegamos a Ti, a Tua presença, Senhor. E para Te pedir ao Pai querido, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor mais uma vez abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine para que possamos entender a Tua palavra neste dia, Senhor. Pai querido, ajuda-nos para que o Teu nome seja glorificado. Porque fazemos isso, Senhor meu Pai querido, porque Te amamos. Aleluia. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Oh, Senhor. glória. Por isso estamos aqui, Senhor, fazendo aquilo que Te agrada, fazendo a Tua vontade, fazendo, Senhor meu Pai amado, aquilo que aprove o Senhor, ó Pai. Por isso, nesse dia, ser conosco, Pai amado, e ajuda-nos e alimenta-nos pela Tua palavra e fala conosco. Em nome de Jesus. Te peço, te agradeço. Amém. Pode assim dar. Hoje nós vamos tratar de um tema, como de costume, pouco se fala no seio da igreja hoje. Ele é tratado, digamos assim, de uma certa maneira como que mascarada, encoberta, fora da realidade. A gente vai tratar de um assunto que ele der uma certa maquiagem para essa situação, que é algo que é um dilema praticamente na vida do ser humano. E o que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo que nós acabamos de ler? Que algo que é um dilema na vida do ser humano é o sofrimento. Isso tem trazido más interpretações, isso tem levado alguns surtarem de não entender os sofrimentos dessa terra, dessa vida, o sofrimento humano, o sofrimento em diversas faces que ele possa se apresentar. Mas a princípio Paulo está dizendo aqui que a tribulação, que a dificuldade, que o sofrimento, que ele se gloria de estar passando por momentos difíceis. Porque a maneira como Deus, eu gosto dessa expressão, forjar. Essa expressão forjar é a mesma expressão que se usa para fazer uma ferramenta de ferro, onde essa ferramenta de ferro ela precisa para ela poder um martelo, uma marreta, uma enxada, uma picareta, coisas que precisam ser forjado, o ferro, ele é submetido ao fogo intenso para que ele tome forma, para que o aço, para que o ferro consiga ser dobrável, consiga se dobrar o ferro. Ele é submetido a uma altíssima temperatura, onde a ferramenta vai sendo trabalhada ali. Então, para que em nós, nosso espírito, já nascido de novo, nós
como os filhos de Deus, que vez por outra somos exortados para que em nós tenha o caráter de Cristo, a maneira como Deus vai forjar o caráter de Cristo em nós, não tem outro jeito, não tem outra receita, não tem outro ingrediente, não tem outra maneira a qual Deus vai usar, senão as lutas, as dificuldades e o sofrimento. Só que quais são as causas do sofrimento? A primeira delas, a principal delas talvez seja, é o pecado. A partir do momento que o pecado foi introduzido na terra, é aí que começou o sofrimento do ser humano. Deus, por sua vez, para castigar o pecado, um exemplo, ele reduziu a natureza, as suas limitações. É por isso que Paulo, aqui na mesma epístola de Romanos, diz que essa natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Uma outra coisa que o sofrimento traz, que é a causa do sofrimento, que além do pecado, é as questões que trouxe da enfermidade, a doença, as limitações humanas. Isso causa grande sofrimento. Uma outra causa também que traz sofrimento devido ao pecado são as catástrofes que acontecem ao redor do globo, da terra. Maremoto, tempestades, enchentes, vulcões, tudo fora de ordem. Tudo isso causa sofrimento. É interessante ver também que, por exemplo, às vezes, quem causa, na maioria das vezes, o sofrimento somos nós mesmos, pelo fato de nós não nos submetermos aos princípios da palavra de Deus. A isso gera uma consequência que, por sua vez, nos leva ao sofrimento. Essa é uma outra causa de sofrer, de sofrimento. E outra questão, e talvez seja entre todas elas a melhor, é quando nós somos devidamente filhos de Deus, posicionados como tais, e ainda sofremos o sofrimento, como aconteceu com Jó. Não tem exemplo melhor no Antigo Testamento de uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus, que se desviava do mal e que sobre a sua vida acarretou um tremendo e um sofrimento que ele nem esperava. Imagina, ter que velar 10 filhos, ter que enterrar 10 filhos, sem contar que toda a sua provisão, porque ele era o maior rico, era o mais próspero do Oriente, no Antigo Testamento, teve que perder tudo. Se não fosse isso, ainda ele é acometido de uma doença terrível, que segundo os comentaristas dizem que de longe você sentia o fedor das suas feridas, de tanto que ele corria, que doía, que ardia, que coçava, que ele tinha que pegar cacos de telha para poder se coçar. Então, naquele momento, não é que Deus, como eu sempre procuro dizer, enfatizar, esclarecer, que Deus não tem às vezes prazer. Deus é masoquista e quer que seus filhos sofram mesmo, não tem nada a ver. Pelo contrário, Deus usa do sofrimento para estampar, para colocar em nós o caráter de Cristo. Não vai ser de outro jeito, amados. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem, mais que venhamos a sofrer, passar situações apertadas e difíceis, seja qual a área que for, elas não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. 2 Coríntios
capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, era para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-o vós com paciência os mesmos sofrimentos que também padecemos. Paulo está falando aqui na igreja de Coríntios, falando que, olha, se eu estou sofrendo perseguição, se estão me perseguindo ao ponto de quererem tirar a minha vida, o consolo de vocês é para que sirvam de exemplo para vocês. Mas por outro lado, vocês também têm que ter paciência na tribulação, no sofrimento, porque conforme ela diz aqui, produz perseverança. Às vezes nós oramos: Deus, que eu possa ser persistente, Deus, que eu possa perseverar. Mas a mesma oração quando a gente pede para que Deus nos quebre, ou nos leve à casa do oleiro. Deus, ele vai usar desse artifício, das lutas, das dificuldades, para fazer com que nós sejamos, primeiro, pessoas com uma fé íntegra, uma fé inabalável. Vai fazer de nós pessoas exemplo, testemunhos, para que quando surgirem outras pessoas que passarem pelo mesmo problema que você já passou, você mostra como que é que se passa pela situação e como que você obteve a vitória. Perseverança, insistência. A partir do momento que nós perseveramos, nosso caráter, isso é aceitável diante de Deus. E um caráter aprovado produz confiança plena de quê? De que você já tem consciência de que Deus, em momento algum, vai decepcionar a gente. Aleluia. Eu creio, Senhor. Paulo também falando aqui na segunda, na igreja de Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, os escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O cuidado de Paulo para com a igreja. Voltando a Jó, se não bastasse de que ele tinha perdido tudo, e é interessante ver, amados, igreja, que mesmo que Jó perdeu os filhos, perdeu toda a sua provisão, foi acometido de uma doença terrível, seus 3 amigos ficaram ali discutindo, falando de quem é a culpa, de quem não era a culpa, e a culpa é sua, é o Jó e tudo mais. E lá no final tem um prefácio lá do servo dele, Eliú, se não me engano, e depois vem Deus e fala diretamente ao coração de Jó. Por isso que ele falou assim, quando ele entendeu a maneira como Deus estava tratando aquela situação, ele pôde falar que nenhum dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, pode ser frustrado. Ele falou que hoje, ó Deus, eu ouvia falar de você. Eu ouvia pelos testemunhos naquela época, pela tradição, para que o conhecimento, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, mas naquela época, a maneira como nós tivéssemos conhecimentos da pessoa de Deus era pela tradição de pai para filho, para avô, e ele também ouviu falar. E a gente vê que quando ele oferecia sacrifício, ele praticamente fazia parte dos patriarcas, antes da lei de Moisés. Então ele ouvia falar. Quando ele passou por esse momento difícil, por esse sofrimento, ele declarou: os meus olhos hoje te veem. O sofrimento, um dos propósitos do sofrimento é fazer com que nós nos aproximemos de Deus.
O sofrimento de Jó, eu gosto de sempre citar esses 3 exemplos, Jó, Paulo e Jesus. O sofrimento de Jó levou ele mais próximo de Deus. O sofrimento sempre tende a fazer isso. Nunca nos afastar de Deus. Nunca dar as costas para Deus. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Olha o que ele declara, que eu achei interessantíssimo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Da mesma maneira como o sofrimento de Jó levou ele mais perto de Deus, mais próximo de Deus, fez ele confiar mais em Deus, Deus não o decepcionou no final, e ainda conforme está escrito, Deus restituiu tudo em dobro. Paulo fala aqui, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo aqui, está dizendo o seguinte, que eu preciso conhecer esse Cristo, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer esse Jesus e comunicar-me com ele a respeito dos seus sofrimentos. O sofrimento que Paulo sempre passava, as perseguições que sempre levaram Paulo mais próximo de Deus. No momento em que o sofrimento leva a gente mais próximo de Deus, Deus ele começa a fazer com que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E essa confiança, como diz aqui no versículo 5 do texto que nós lemos, que ela não nos decepciona. Por quê? Porque Deus, algumas versões diz que derrama, outras versões como essa diz que ele já derramou o seu amor em nossos corações, no nosso espírito, pelo Espírito Santo, que ele já nos outorgou. É interessante ver, amados, que os crentes, os cristãos, eles se alegram com a salvação, se alegram pelo fato de morarem no céu, se alegram com tudo isso, e de fato temos que nos alegrar. Mas acha que pelo fato de se alegrar com a salvação, de você ser salvo, de você ter sido escolhido por Deus, de você ter a consciência e a fé que você vai morar no céu, que seria isento dos mesmos sofrimentos que Cristo passou? Alguns pensam que sim, mas não será. Pessoas, quando viram o ano, falam que vai melhorar. Não vai melhorar. Pelo contrário. Cada dia vai apertar, cada momento vai estreitar, cada momento vai piorar, cada momento vai ficar mais difícil. E é bom que por um lado, às vezes não é ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ficar padecendo doença, ninguém gosta de ficar padecendo sofrimentos nessa terra, é verdade. Mas se de uma certa maneira isso contribuir para o meu bem, pelo fato de eu amar a Deus, para que em mim seja forjado o caráter de Cristo, que seja feita a vontade dele. Amém. Pelo fato de nós sofrermos nessa terra. E de fato, muito mais ainda, todo mundo sofre. O crente sofre e aquele que não é crente também sofre. Só que a diferença do que quando o crente sofre, do sofrimento dessas perseguições, elas vão levando, além de nos aperfeiçoar, além de provar a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, Pedro fala, e que vai nos aperfeiçoar, ela nos aproxima, ela faz com que ficamos mais próximos de Deus. Tiago diz assim: irmãos, tomai por modelo, por exemplo, siga esse exemplo, no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Jeremias, jogado num calabouço, em meio à lama. Isaías, Deus mandou ele andar nu no meio do povo. Oséias casou com uma prostituta. Talvez tenha uma certa alegoria quanto a isso, mas ele casou sim com uma prostituta.
E a gente não entende essas coisas. Da maneira como Deus trabalha. Às vezes nós vamos ver que Deus vai querer trabalhar de uma maneira, ou a nossa maneira, ou que Deus vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente daquilo que pensamos. Quando pedimos para sermos aperfeiçoados, segura que você vai passar por momentos difíceis. E continua aqui, ó, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus, ele é paciente. Nós não sabemos o dia que Jesus voltará ou o dia da nossa morte, mas até lá isso vai sendo formado em nós. O caráter. Se de fato queremos ser dele, ser de Cristo, pertencer ao Senhor, parecer como Paulo fala, parecer, eu quero me parecer tanto com Jesus que eu quero conhecer até os sofrimentos, a maneira como ele sofreu. Então, saiba que nós sempre vamos estar em meio aos momentos difíceis dessa vida. 1 Pedro diz assim, 4, 12, 13. Amados, não estranheis. Os dias estão ficando mais difíceis, mais apertados, e os crentes estão achando que isso não pode acontecer. Porque Deus é comigo, então isso não vai acontecer. Deus, ele está conosco todos os dias. O Emmanuel, ele se faz presente. Então eu não vou sofrer perseguição. Eu não vou ter nenhum tipo de sofrimento. Aí quando a perseguição, a luta vem, a dificuldade vem, eles estranham. Pedro está dizendo, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós. Destinado com um propósito para quê? Aprovar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Como diz Salomão em Eclesiastes, não tem novidade. Precisa entender que não tem algo que possa nos surpreender nessa terra. Os crentes, os cristãos. Isso pode surpreender o ímpio, que não conhece a Deus. Entendeu? Mas o que acontece é que ele, quando surge a dificuldade, quando surge para o ímpio, ele fica surpreso, ele fica estarrecido, ele fica boquiaberto. Ele não esperava que tais calamidades viessem a acontecer com ele. Mas os crentes não. Os crentes, isso não pode acontecer. Só que alguns crentes têm passado por essa sensação, por essa situação de que quando a luta vem, eles acham que não era para ter acontecido, que não podia ser assim dessa maneira. O destinado como coisa alguma extraordinária nos tivesse acontecido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes. Vocês estão participando da mesma situação que Cristo. Co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Entenda que se passamos por causa da nossa posição como filhos de Deus, passamos por situações, quando Ele se manifestar, a gente também vai se alegrar. Entenda que o fato de a gente passar por esses sofrimentos, isso além de forjar em nós o caráter de Cristo, isso reverte glória a Deus. Enquanto no Antigo Testamento, o diabo falou assim, está vendo... Deus falou, está vendo meu servo Jó? Mas ele tem sido assim dessa maneira porque o Senhor tem cercado ele de bens, de saúde. Tira tudo, mas não toca na vida. Então Deus mostrou para o diabo a maneira como ele quer forjar em nós, que depois que Jó passou por esse momento, ele ficou melhor como pessoa. Ele não era mais o Jó do capítulo 1, aquele temente, ele ficou mais temente ainda. Então, Deus, ele foi glorificado. Deus, ele é glorificado pelas nossas dificuldades.
através das nossas dificuldades. Da mesma maneira como aconteceu com Jó. Primeira Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo falando para a igreja de Colossos. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Existem, amados, dificuldades que estamos passando, que a gente pode, a gente sabe como lidar. Existem outras que a gente não sabe como lidar. Mas elas vêm de tal maneira que a gente às vezes não entende, nós não entendemos qual é o propósito, por que estamos passando por isso. Porque tal situação nos advém. Porque tal pessoa está enferma. Por quê? Porque no momento da dor, da intensa dor, do intenso sofrimento, a gente não consegue entender. Mas quantas vezes por vezes, nós vamos passando por esses momentos difíceis, que a gente entende, principalmente pela palavra de Deus, que o sofrimento ele tem esse propósito. Como eu disse, e volto a dizer, até aquele dia, isso vai sendo formado em nós, dia após dia. Deus, ele tem poder para isso. De uma hora para outra, no estalar de dedos, ele mudar, fazer com que a gente fique iguaizinhos a Cristo. Mas, da mesma maneira, como foi com Jó, como foi com Paulo, também foi com Jesus Cristo. A gente viu uma outra vez que ele aprendeu pelos sofrimentos que havia de passar. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele, isso é Jesus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Porque convinha que aquele, Jesus, por cuja causa, propósito e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Quem? O autor da salvação deles. Isso é, Jesus, que é o autor da nossa salvação. Ele nos conduz. E da mesma maneira, nós vimos que ele aprendeu em meio a muito sofrimento, muito rogo, muita oração, muita súplica. Hebreus 10, 32 e 33 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora exposto em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. E lembra que você está passando por esse momento difícil, existem pessoas, inúmeras pessoas, inúmeros irmãos em Cristo que também estão passando pela mesma situação que você. Que você não está sozinho. Que não é só você. Porque às vezes a gente está num momento dessas dificuldades, a gente acha que só nós estamos passando. A dor é intensa, a dor é imensa, e aí às vezes já tem em mente que só nós estamos passando por isso. Não. Tem muitos iguais a nós, e até vezes pior do que nós, passando pelas situações difíceis que a gente também está enfrentando. Da mesma maneira como o sofrimento levou Jó mais próximo de Deus, Paulo mais próximo de Deus, também da mesma maneira o Jesus que nós celebramos hoje, mais próximo de Deus. E olha o que Deus fez com Jesus, mesmo aquela questão do mistério de Jesus sendo Deus, Deus sendo Jesus, mas olha da maneira como a coisa foi tratada de maneira individual, a maneira como Jesus, como Deus tratou Jesus, o que Deus fez com Jesus.
pelos sofrimentos com que ele teve, Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. É isso que informa o Paulo aos Filipenses, que Deus o exaltou de uma maneira para que ao nome dele, no passado, no presente, no futuro, embaixo da terra, na terra e nos céus, se dobre todo joelho. Glória a Deus. Eu não sei que evangelho esse que estão pregando por aí. Eu não sei que Cristo é esse que estão apresentando por aí. O Cristo que eu vejo nas Escrituras, o Cristo que eu vejo nos evangelhos, é um Cristo sofredor. É um Cristo que sofreu, que sabe o que é padecer. Um Cristo que é nos sofrimentos. Que é um Cristo, sim, ressurreto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o mesmo Cristo do Apocalipse, com as suas vestes. Ele é o mesmo Cristo da transfiguração. É verdade. Mas na maioria das suas pisadas aqui na terra, só foi de sofrimento, só foi de angústia, só foi de dor, só foi de lamento. Não é murmuração, mas de lamento pelaquilo que ele passou. Ele passou por isso para nos deixar o exemplo. E ele passou por isso, para além de deixar-nos o exemplo, ele passou por nós. Não para que nós não viéssemos ser isentos de tribulação alguma, de sofrimento algum. Pelo contrário, talvez às vezes até porque é nessa hora que o sofrimento vai aumentar. Mas isso forja em nós o caráter dele em nossas vidas. Cada momento, cada instante é mortificado o velho homem, a velha natureza, para que dê lugar mais ainda à nova natureza, a Cristo em nós. Por isso que Paulo fala assim que Cristo em nós somos a esperança da glória. Deus não vai usar outra maneira, como eu disse, para fazer com que sejamos aperfeiçoados. Nós não somos aperfeiçoados na vitória, na bênção, na cura, na libertação. A cura, a libertação, a vitória, o triunfo é o estágio final do sofrimento. Mas é em meio ao sofrimento em que nós vamos nos tornando melhores. Eu quero ser humilde ou quero ter a humildade de Cristo. Sabe que se você tem isso em mente, você vai ter que se humilhar, ser humilhado, ser frustrado, envergonhado. Deus ele vai levar-nos a situações de humilhação, para que Ele seja exaltado através das nossas vidas e para que tenhamos sim essa humildade, se por exemplo a gente de fato quer. Quero ser como Cristo, quero andar como Ele andou, quero seguir as suas pisadas. Se nós de fato orarmos dessa maneira, é assim que Deus vai moldar. É assim que Deus vai nos aperfeiçoar dia após dia. Só que conforme nós lemos aqui, que essa confiança, no versículo 5, que esta fé, que essa paciência não nos decepciona. Deus, mesmo vendo, ouvindo nosso choro, a nossa dor, o nosso lamento, ainda assim, Deus, Ele não nos vai decepcionar. Pelo contrário, em meio a esses sofrimentos, Deus ele está conosco ali, presente. O que mais a gente pode, não vou dizer assim, querer, mas o que mais a gente possamos esperar? Desde o Antigo Testamento até o Novo, ele tem falado a mesma coisa. Não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Em momento algum, nunca, jamais te deixarei. Nunca te desampararei.
E eu acho que, eu acho no sentido, eu creio que o que mais importa é isso. Que ainda que venhamos a perder tudo nessa vida, e até mesmo a nossa vida, o importante é isso. É que Ele esteja conosco. Ele vai cumprir o que Ele falou. Que nunca, jamais vai nos deixar. O ímpio, o incrédulo, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não teve um encontro com Cristo, ele está só. Ele não tem ninguém. Olha que as pessoas, se as pessoas, os amigos, enfim, o abandonarem, ele vai estar só, sem ninguém. Uma coisa, entre tantas coisas ruins nessa terra, uma delas é a solidão. É estar só, é estar sem ninguém. Com os crentes, com os cristãos, com os filhos de Deus é diferente. Pode perder tudo. Pode perder as pessoas, pode perder pai, mãe, pode perder filhos, filhas, esposo, marido, pode perder tudo, só não perde a presença de Deus. O que mais importante é isso, é a presença de Deus. A presença de Deus, o sofrimento às vezes nos conscientiza de que Deus se faz presente. Porque às vezes no momento da glória, da vitória, da bênção, a gente não lembra. É tendência do ser humano não lembrar que Deus está ali. Até mesmo perceber que Deus se faz presente. E no momento em que está tudo bem, você fala assim, Deus, obrigado, porque está tudo bem. Graças te dou, não é porque está tudo bem, mas antes, graças te dou por causa da tua presença que está aqui. Está tudo bem, ó Senhor, está tudo bem. Mas eu quero te agradecer pela tua presença. O sofrimento também faz a mesma coisa, leva-nos à presença de Deus. E você fala, Deus, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, estou num momento difícil, mas ainda assim eu quero te agradecer pela tua presença. Eu sei que o Senhor jamais vai me deixar, nunca vai me abandonar. E a prioridade máxima o crente, o cristão, é essa. Que Ele não vai nos deixar. Muito mais ainda, quando Ele está nos aperfeiçoando e colocando em nós o caráter de Deus. Aleluia. Tenha isso em mente, amados. Igreja, que Deus não vai nos deixar só em momento algum. Não é que Deus vai nos deixar só pelo fato de Ele ser onipresente e pelo fato de Ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é isso. É a pessoa dele. É como se tivesse uma outra pessoa aqui do meu lado e onde eu for Ele vai. O que eu estiver passando Ele está vendo. Se eu estiver chorando Ele está vendo. Se eu estiver me alegrando Ele está vendo. Se eu estiver com dor, com sofrimento, sem entender que eu estou triste, Ele está vendo. É como se tivesse uma pessoa aqui, outra pessoa do seu lado, é assim, mas é diferente da onisciência, dessa questão de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, Ele vai com você, Ele caminha com você, Ele sofre com você. Se tiver que se entristecer, Ele se entristece por você. Por quê? Porque não vou te deixar, e jamais vou te abandonar. Amém. E é isso que importa. Se, de uma certa maneira, a gente ter que sempre estar mais próximos de Deus, ou Deus mais próximo de nós, em meio ao sofrimento, então que seja feita a vontade dele. Como disse Jesus, Senhor, se for possível, passa de mim o cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma das maiores dificuldades que nós, como os crentes mesmo, temos é de nos submeter à vontade de Deus. Às vezes a gente até sabe da vontade de Deus, sabe o que Deus faz, o que Ele quer, o que está escrito, mas às vezes em momentos a gente se submete, em outros momentos a gente tende a se rebelar. Mas se é assim, aprove ao Senhor que é dessa maneira como Ele trabalha. E se fosse nós, amados, nós trabalharmos
seria diferente, completamente diferente do que Deus faz, da maneira como Deus faz. Mas se essa é a vontade de Deus, mas se é assim que Deus quer, então a gente se submete, a gente se dobra, se curva e fala: seja feita a tua vontade, porque no fim a glória vai ser dele. E o que importa é isso, que a glória seja dele. Em meio aos meus momentos de sofrimento, em meio aos meus momentos de alívio, de refrigério, em tudo, como a gente cantamos, ele seja glorificado. Em tudo, ele seja até manifesto em nós. A gente viu inúmeras perseguições que Paulo viu, que Paulo passou. E ele fala que exala o perfume de Cristo. Foi em meio a momentos de vitória. Aonde Paulo estava, ele manifestava a presença de Deus, era dos momentos de sofrimento. Isso porque a gente não pegou uma lista do que esse apóstolo sofreu. Conquanto seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. E a vontade dele é essa, ele quer nos aperfeiçoar. Às vezes o sofrimento ele vem também para corrigir, para nos disciplinar. Já que a gente é filho, eu sou filho de Deus. Já que você é filho, você tem que ser disciplinado. Mas ao mesmo tempo que nós somos disciplinados, nós também somos consolados. Paulo fala com a mesma consolação que recebemos. Deus, é que a gente consola vocês, é que nós mostra, sirva de exemplo de consolação. Vocês estão passando por um momento difícil? A igreja de Corinto, sim, estamos. Então entenda que com a mesma consolação com que nós somos consolados, nós consolamos vocês, para que ele venha consolar todos nós, tanto nós apóstolos como vocês igreja. Somos exemplo. Nós estamos mostrando de que maneira nós passamos pelas dificuldades, pelas tribulações, pelos sofrimentos, e a maneira como nós somos consolados por Deus. Não estamos só, irmãos. Talvez a gente até não aguente, talvez a gente sofra pressão, não sei ainda, conforme o escritor de Hebreus fala assim: gente, não veio tribulação ainda, não veio dificuldade a ponto de vocês derramar sangue. Vocês não estão sofrendo uma pressão interna, psicológica, emocional, a ponto de vocês, uma tensão imensa no seu interior, no seu emocional, vocês não estão parecendo ainda a ponto de você derramar sangue. Mas, a priori, o que importa é isso. É que mesmo ainda, se vier passar até por essa situação de pressão, e não aguentar mais e derramar sangue, saibamos que Ele está conosco, que nós não estamos só. Em meio, conforme Pedro acabou falando aqui, em meio a esse fogo ardente. Vai até lembrar do exemplo clássico também de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, fogo ardente, fornalha ardente, e lá está Deus, em meio, junto com ele, junto com os três. Nunca estaremos só. As pessoas podem abandonar, a gente pode até sentir aquela sensação de abandono, de que ninguém mais se lembra de você. Mas não importa. O importante é o que o Senhor se faz presente.